Olá! Cientistas anunciam a descoberta de 2 novos continentes perdidos nos oceanos Índico e Pacífico, vestígios de um desenho que a Terra teve há milhões de anos. Teriam indicações de que os movimentos das placas tectônicas ainda podem provocar grandes transformações no planeta? No Ártico, uma equipe internacional tenta descobrir por que a região está se aquecendo em ritmo mais rápido do que outras. Na Antártica, pesquisadores acompanham o degelo que lança gigantescos icebergs no mar e ameaça provocar um aumento no nível dos oceanos, colocando em risco as regiões costeiras. Essa edição do Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Para um grupo de cientistas, não há dúvida, trata-se de um antigo continente quase completamente submerso. Embora suas montanhas já sejam conhecidas, ele está situado no sudoeste do Oceano Pacífico e foi batizado como Zelândia. As montanhas mais altas do novo continente estão situadas na Ilha Sul da Nova Zelândia. Em artigo da publicação científica Geological Society of America's Journal, os cientistas afirmam que a Zelândia tem 5 milhões de quilômetros quadrados, quase 2/3 do território da Austrália, que tem 7 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Esse mapa da Sociedade Geológica assinala os continentes reconhecidos, mais a localização da Zelândia. Cerca de 94% do novo continente estão submersos. Na superfície estão as ilhas do norte e do sul da Nova Zelândia, a Nova Caledônia e algumas pequenas ilhas. Segundo os especialistas, não é preciso que uma região esteja na superfície para ser considerada um continente. Nesse caso, foram levados em conta outros critérios, como elevação, geologia distinta, área definida e crosta mais espessa que o fundo do oceano. Que os geólogos descobriram, através desse neozelandês, um novo continente. Analisando as rochas de umas ilhas da Nova Zelândia, ele descobriu uns cristais de zircão, que nós chamamos de zircônio, com uma idade de prováveis 3 bilhões de anos. Ele achou um absurdo, e é justo, que numa ilha vulcânica se tenha rocha dessa idade. O que aconteceu foi que essas atividades vulcânicas trouxeram à luz da superfície pedaços dessas rochas muito antigas. A dedução foi lógica. Nós temos abaixo dessas ilhas vulcânicas um novo continente, ou seja, que está submerso e que não se vê. Então a gente tem aí a possibilidade da datação das rochas em descobrir e avaliar agora o quanto dessa placa faz parte de um continente muito antigo que provavelmente esteve emersa e agora está submersa, ou esteve sempre submersa, ou o que foi que aconteceu, e aí os estudos estão se aprofundando nesse sentido. Mudanças geológicas naquela região, a exemplo de outros lugares da Terra, começaram há milhões de anos, como mostra este trabalho feito pelos especialistas do Museu Nacional de Auckland. About 26 million years ago, Zealandia, the ancient continent of New Zealand. Há cerca de 26 milhões de anos, a Zelândia, a parte mais antiga da Nova Zelândia, pressionada por forças tectônicas, quase desapareceu sob o mar. O que a salvou de desaparecer completamente foram os choques entre as placas tectônicas da Austrália e do Pacífico, que empurraram a parte terrestre para fora do mar. Em seguida, um anel de vulcões entrou em erupção, contribuindo para a formação de novas ilhas. Há 17 milhões de anos, o mesmo processo se deu na região de Auckland, que veio a se tornar a capital da Nova Zelândia. Outros milhões de anos se passaram enquanto o restante da superfície da região ia ganhando seus contornos, graças também à ação dos vulcões e do choque de placas tectônicas. Há 10 milhões de anos foi a vez da região mais tarde batizada de Christchurch. Assim também se formaram as Ilhas Chatham. O mesmo processo se deu na parte norte e em seguida na vizinha Austrália. Dois países situados numa região muito próxima apresentam enormes diferenças de clima e solo. A Austrália é quente com um grande deserto. A Nova Zelândia é fria e com picos cobertos de neve. Esse trabalho, desenvolvido pela Sociedade Geológica da Austrália, lembra que os dois países são separados por 3.000 quilômetros de oceano pelo Mar da Tasmânia, que faz parte do Oceano Pacífico.
Com temperaturas extremamente altas, o território australiano inclui um enorme deserto, além de áreas semidesérticas cortadas por poucos rios, que quase desaparecem em certas épocas do ano. O solo pobre impede a atividade agrícola e só os mais ousados tentam algum tipo de exploração. Já a Nova Zelândia tem montanhas muito altas, cobertas de gelo em boa parte do ano, glaciares e fiordes. Também possui vários vulcões e um solo rico que permite vários cultivos. Recentemente, os cientistas descobriram que a Nova Zelândia é apenas parte de uma região muito mais ampla, a Zelândia, que se estende por quilômetros sob o Oceano Pacífico. A descoberta se deve principalmente a um mineral chamado zircônio, encontrado nas praias da região, que pode ser facilmente datado. Na vizinha Austrália, os cientistas encontraram cristais datados de cerca de 4 bilhões e 400 milhões de anos, apenas 200 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, incluindo a Terra, que é de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Um grupo de cientistas alemães e noruegueses também reivindica a descoberta de outro continente perdido, localizado no Oceano Índico. Nesta imagem, um dos cientistas da Universidade de Wythe aponta a região, no Oceano Índico, próxima às Ilhas Maurício e a Madagascar, onde eles afirmam que existiu há 200 milhões de anos Gondwana, o supercontinente, que também desapareceu por causa do choque das placas tectônicas. Os cientistas acreditam que, ao se dividir, Gondwana deu origem à África, América do Sul, Índia, Austrália e Antártica. A desintegração resultou da movimentação tectônica, um processo que existe desde o princípio da formação do nosso planeta há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Em movimento contínuo, as placas se deslocam entre 2 e 11 centímetros por ano. São esses choques, dependendo do local e da força com que ocorrem, que provocam os terremotos. Os cientistas também chamam a atenção para o contorno dos continentes africano e americano e observam que eles se encaixariam perfeitamente nos espaços deixados como se fossem peças de um brinquedo de papelão. Veja agora como se deu a descoberta anunciada pelos cientistas alemães e noruegueses e por que eles acreditam que ali existiu um supercontinente. Mais uma vez voltamos ao zircônio, esse mineral que existe entre o granito dos continentes, em geral com traços de urânio, tório e chumbo. Por sobreviver muito bem aos processos geológicos registrados na Terra, o zircônio pode ser comparado a um arquivo com os registros das diversas épocas e pode ser datado com grande precisão. O geólogo Lewis Aschel, da Universidade de Wythe e do Centro Alemão de Pesquisas para as Geociências, junto com Trond Torvik, da Universidade de Oslo, partiram do seguinte cálculo. As Ilhas Maurício são um arquipélago jovem, de apenas 9 milhões de anos. Em suas praias foram encontrados restos de zircônio datados de 3 bilhões de anos. Ora, se as ilhas são tão jovens, como pode ter em suas rochas um mineral tão antigo? Porque é o que sobrou de Gondwana, afirmam os pesquisadores. O trabalho deles foi publicado pela revista Nature Communications. A gente pega uma determinada rocha, procura nessa rocha alguns cristais de zircão ou algum material que anteriormente era se transformou radioativamente, enquanto eu consigo fazer cálculos, então é matemática pura. Então o estudo desses minerais me traz à luz a idade da Terra. Então como é que você sabe que aquele determinado tipo de rocha, através de um mineral de zircão, um zircônio, tem 3 bilhões de anos de idade? Então você tem material radioativo, os materiais radioativos eles mudam constantemente, então potássio, argônio, rubídio, estrôncio, urânio, chumbo. E nessa transformação do núcleo, modificando mesmo os elementos químicos, que nós chamamos de isótopos, eles têm uma meia-vida. Então existe um tempo determinado para que ocorra essa transformação. E é através do estudo desse tempo e de quanto material eu encontro em determinada rocha, eu consigo estabelecer a idade dela.
Uma teoria aceita entre a maior parte da comunidade científica explica as grandes mudanças ocorridas na região do Oceano Índico há milhões de anos e que teriam resultado na formação das montanhas do Himalaia e seu pico mais alto, o Everest. A teoria mais aceita entre os cientistas é de que há cerca de 250 milhões de anos havia um continente chamado Pangeia, que reunia a América do Sul, África, Índia e Austrália. Pressionado pelo choque constante das placas tectônicas, esse bloco terrestre se rompeu, separando as diversas partes mais ou menos como conhecemos hoje. Muito tempo se passou até que há cerca de 60 milhões de anos a placa tectônica sobre a qual está assentada a Índia se moveu para o norte, chocando-se com a Euroásia. A colisão dessas forças extremamente poderosas provocou gigantescas transformações. A maior delas foi o surgimento da cadeia de montanhas do Himalaia, que se estende por 1.500 quilômetros, reunindo alguns dos picos mais altos da Terra, incluindo o Monte Everest. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas estendeu-se por milhões de anos. Nesse mesmo processo, teria desaparecido um oceano denominado Tétis. Daí a explicação para o fato de que rochas encontradas no topo do Everest possuem fósseis marinhos. A gente tinha um continente só, então eu gosto de usar muito o exemplo que foi, na época que eu era criança, era fácil de entender, é que o contorno da América do Sul encaixa direitinho como uma peça de quebra-cabeça com o contorno da África. E existe aí o afastamento constante da África e América do Sul, formando o Oceano Atlântico, e esse movimento é constante. Então, essa crosta, ou esse continente, era um continente só. E aí a separação e os caminhos já estão estabelecidos para onde vão cada um deles. Então, por exemplo, assim, o Himalaia é uma cadeia de montanhas que foi originada através do encontro de uma ilha, que hoje nós chamamos de Índia, com o continente asiático, fazendo com que as montanhas se elevassem. Aí você pergunta assim, a Índia vai sumir embaixo do Himalaia? Vai sumir embaixo do Himalaia, daqui a uns milhões de anos. Então, o movimento é constante, não tem como parar. É certo que se você achar uma solução para isso, ou tentar parar todos os movimentos de placas, a vida na Terra vai se extinguir, porque tudo está ligado. Tanto a atividade vulcânica, quanto aos terremotos, o movimento das placas, a própria camada de ozônio, o efeito estufa, isso tudo está inserido num contexto de que se um desses fatores falhar, a vida acaba na Terra. Então, assim, o que nós temos hoje, através do conhecimento ou reconhecimento desse novo continente, é justamente a ideia de que agora a gente pode mapear, talvez, de que forma eles se separaram e como é que ele chegou ali e por que ficou tanto tempo escondido. Em instantes, cientistas de 14 países planejam a mais ousada expedição já tentada no Ártico. E mais, as grandes transformações registradas no planeta Terra ao longo de milhões de anos. A gente volta já. No fundo do Oceano Pacífico, gigantescas placas tectônicas provocam uma intensa atividade geológica que, de tempos em tempos, resulta em terremotos e tsunamis. É o chamado Anel de Fogo do Pacífico. A Terra é um planeta único, com uma dinâmica incansável. Placas tectônicas que deslizam e colidem, vulcões em erupção. Um dos maiores mistérios é a existência de uma formação geológica que rodeia o Oceano Pacífico, conhecida como Anel de Fogo. 75% dos vulcões do planeta estão situados aqui e 90% dos terremotos ocorrem ao longo dessa área. Nos últimos 200 anos, os desastres dessa região mataram mais de 1 milhão de pessoas. O Anel de Fogo se estende por 40 mil quilômetros, da América do Sul, seguindo pela costa oeste dos Estados Unidos até o Alasca. Passa pela Rússia, Japão e o sudeste da Ásia, descendo até a Nova Zelândia. Um dos piores terremotos da história aconteceu em 1964, no Alasca, com magnitude de 9,2 na escala Richter e teve como consequência um tsunami com ondas de 60 metros. Mas nada comparado ao tsunami de 2004 na Indonésia, que atingiu a região da costa de Sumatra.
Outros 14 países sofreram inundações e mais de 200 mil pessoas morreram. Desastres como esses tornaram urgente a necessidade de entender a força dos fenômenos da região do Anel de Fogo. O que acontece ali é uma sobreposição das placas tectônicas. Esse é o tipo mais violento de terremoto existente e que provoca ondas gigantes, as tsunamis. Os terremotos que acontecem no mar, na região do Anel de Fogo, parecem superficiais à primeira vista, mas na verdade se estendem por baixo dos continentes de maneira profunda. Rochas deslizam em direção ao centro da Terra. Esses movimentos dão origem aos vulcões e causam os fortes tremores. Esse anel de fogo é justamente onde as placas se encontram, se subductam, e esse encontro ele é completamente desconfortante. Eu trago à luz, assim, uma batida de automóvel, por exemplo, dependendo da velocidade que se encontre, ou na forma, vamos pensar só nos danos materiais, né? Na forma como se encontram, ou na forma como isso ocorre, isso pode causar uns danos muito mais fortes. Então, esse encontro de automóvel para uma batida é um encontro das placas tectônicas. Só que é um encontro lento, são centímetros por ano, essa subducção é lenta também, não vem a nossa luz de que forma isso, mas causa um desconforto, porque muito da energia ela fica estática até que ocorra a possibilidade de ela ser liberada. Então ela fica como que armazenada, é como se você tivesse aquilo tudo preso e de repente você soltasse. Por conta da dinâmica interna do planeta, isso é uma constante. E essa região é a região mais conturbada. Então, assim, como eu já disse, os geocientistas já sabem aonde eles ocorrem, mas não quando. Então, de repente, essa energia acumulada pode ficar acumulada por centenas e milhares de anos, até vir um terremoto de proporções gigantescas. Você sabe qual é a idade da Terra? Aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Muito tempo, não é? O vídeo que você vai ver agora ilustra as surpreendentes transformações pelas quais o nosso planeta já passou ao longo do tempo. As massas terrestres do nosso planeta nem sempre foram como são hoje. Os continentes, formados de placas da crosta terrestre, foram se deslocando e colidindo durante os longos períodos geológicos devido às alterações. É assim que os continentes atualmente são, e a tendência é que as transformações continuem a ocorrer. Há 600 milhões de anos, durante a mais antiga e longa era geológica, o chamado período pré-cambriano, a Terra era assim. Há 540 milhões de anos, a área começou a se dividir, formando os continentes. Há 470 milhões de anos, no período Ordoviciano, as divisões estavam mais amplas. No período seguinte, o Devoniano, 2 continentes foram se aproximando até colidirem. Há 280 milhões de anos, no período Permiano, houve mais colisões, que continuaram no período Triássico, 40 milhões de anos depois. No período Jurássico, há 200 milhões de anos, o nível dos oceanos aumentou e terras foram encobertas pelo mar, resultando em uma pequena divisão. Há 120 milhões de anos, no período Cretáceo, os continentes começaram a ter formas semelhantes às que conhecemos hoje. No período Eoceno, há 50 milhões de anos, mais divisões. Há 20 milhões de anos, no período Mioceno, algumas junções. No período Pleistoceno, há 1.800.000 anos atrás, grandes extensões de terra foram encobertas por gelo. Com o derretimento de geleiras decorrente do aquecimento global, a camada de gelo foi diminuindo, e esses são os continentes nos tempos atuais. Se o ritmo das mudanças climáticas continuar assim, o mar vai invadir grandes extensões de terra, e essa será a impressionante imagem do nosso planeta daqui a 100 milhões de anos. Esse trabalho foi realizado por Ron Blake, professor de Geologia da Universidade do Norte do Arizona.
Cientistas de 50 instituições de pesquisa de 14 países diferentes planejam a mais ousada expedição já idealizada para o Ártico, em busca de respostas para questões que interessam a todo o planeta. A principal delas, por que o Ártico está se aquecendo mais depressa do que outras regiões do globo? Denominada MOSAIC, sigla em inglês para Observatório Multidisciplinar para Estudo do Clima no Ártico, a missão vai percorrer mais de 2.000 quilômetros no Ártico, a partir do sul da Groenlândia, em direção à Sibéria, em território russo. Sob temperaturas de até menos 50 graus Celsius, enfrentando os perigos dos ursos e da noite polar, que se estende por meses durante o outono e inverno, os cientistas vão montar uma série de estações de estudo para registro de alterações de temperatura e mudanças na espessura da camada de gelo do polo. Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia serão os principais financiadores do projeto, que vai custar mais de 50 milhões de dólares. Os trabalhos serão comandados a partir do navio quebra-gelo alemão Polarstern. O professor Markus Rex, do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, disse que a ideia é levar o navio até um determinado ponto e então desligar as máquinas e deixar que ele seja levado pela correnteza. A missão MOSAIC vai reproduzir mais de um século depois a viagem do explorador norueguês Fridtjof Nansen, que sozinho num barco de madeira chamado Fram tentou uma realização inédita na história da exploração do Ártico. Nansen acreditava que se conseguisse avançar com sua pequena embarcação até a metade do trajeto, em seguida ele seria levado pelas correntezas de água e gelo que se deslocam rumo à Sibéria. Mas o barco acabou encalhando e Nansen só sobreviveu porque conseguiu esquiar até uma base de pesquisas da Inglaterra, a algumas centenas de quilômetros de distância. Além de funcionar como uma espécie de termômetro do aquecimento global, o Ártico pode fornecer outros dados de extrema importância para o futuro do planeta. No último verão, no hemisfério norte, na metade do ano passado, a camada de gelo no Ártico alcançou o nível mínimo já registrado até agora. E a rapidez com que o gelo se derreteu também surpreendeu os cientistas. Esses dados têm enorme importância porque, se esse ritmo for mantido, esse é um perigoso indicativo relacionado com o degelo e o aumento do nível dos mares. Já faz tempo que os cientistas vêm alertando para o perigo do aumento do nível das águas dos oceanos, o que poderá provocar o desaparecimento de inúmeras ilhas, além da ameaça às áreas costeiras. As mudanças registradas na região também são acompanhadas pelos responsáveis pela navegação comercial em dezenas de países. Os especialistas calculam que 1/4 do tráfego marítimo entre a Ásia e a Europa será feito pela rota norte do Ártico nas próximas décadas. Com isso, haveria uma redução de até 40% no tempo das viagens da Ásia para a Europa, feitas pelo Canal de Suez. Um plano ousado e muito caro para salvar o Ártico do degelo foi anunciado por cientistas da Universidade Estadual do Arizona. Diante da importância do Ártico no equilíbrio do clima do planeta, alguns cientistas acham que vale a pena investir uma montanha de dinheiro para garantir que aquele ecossistema continue funcionando de maneira adequada. Diante disso, o físico Steven Dutch e seus colegas da Universidade Estadual do Arizona não têm dúvidas. Acreditam que vale a pena investir 500 bilhões de dólares, que seriam divididos entre vários países, para montar um gigantesco plano de salvação da área. A ideia é a seguinte: 10 milhões de bombas de água movidas à energia eólica seriam instaladas sob a camada de gelo no inverno. As bombas lançariam água acima da camada com o objetivo de formar mais gelo. Com isso, a capa ficaria mais grossa e iria resistir por mais tempo no verão. O estudo foi publicado pelo Earth Future, o jornal da União Geofísica Americana. Segundo Dutch, a enorme soma em dinheiro se justifica porque o mundo não pode correr o risco de ver o Ártico se desintegrar por completo
pondo em risco a saúde do planeta. Daqui a pouco, uma fenda de mais de 100 quilômetros de extensão corta a parte oeste da Antártica. E o degelo ameaça lançar um gigantesco iceberg no mar. A gente volta já. Um iceberg de milhares de quilômetros quadrados está perto de se soltar da Antártica, em mais um sinal das grandes transformações registradas nos extremos do planeta. Há décadas, o degelo vem alterando a formação das placas que compõem o desenho da região oeste da Antártica. Em 1995, uma plataforma denominada Larsen A se soltou e derreteu rapidamente. Em 2002, foi a vez da Larsen B, que acabou se fragmentando em várias partes. Agora é a Larsen C, maior do que as anteriores, com cerca de 5.000 quilômetros quadrados, uma área do tamanho de Brasília. Esta plataforma está localizada no extremo oeste do continente, na vizinhança da George VI e da Ronne-Filchner. Desde 2010, a região vem sendo cortada por uma imensa fenda que já ultrapassa os 130 quilômetros de extensão. Em alguns pontos, a fissura chega a ter 100 metros de largura e 500 metros de profundidade. As alterações na superfície da Antártica, que preocupam a comunidade científica internacional, vêm sendo acompanhadas por pesquisadores da British Antarctic Survey, organização que mantém várias bases naquele continente. Para os cientistas, não há dúvida de que o aquecimento global vem contribuindo para o degelo na Antártica. A questão que se coloca é a seguinte: se novas placas se descolarem, lançando mais gelo ao mar, isso pode levar a um aumento dramático no nível dos oceanos, pondo em risco áreas costeiras em todo o globo. Vulcões em erupção, placas tectônicas em movimento que podem provocar terremotos ou tsunamis, camadas de gelo que se desfazem, icebergs em movimento, do extremo dos polos às profundezas do oceano. O planeta está sempre em transformação, seguindo um calendário de bilhões de anos. Na verdade, se levarmos em conta o potencial das forças em movimento, chega a ser um milagre que o planeta continue de certa forma intacto, que haja uma natureza exuberante em diversos pontos do globo e repleta de vida. Com tantos estragos que o homem faz, fica a pergunta: até quando isso será possível?